É uma pergunta muito comum. Quais exames auxiliam no diagnóstico do mieloma? Inicialmente, a gente deve sempre lembrar que muitas vezes o mieloma começa a ser investigado por um clínico geral ou outra especialidade médica, nem sempre pelo hematologista. Por isso é muito importante difundir informações sobre a doença para que ela sempre seja lembrada como uma hipótese diagnóstica. Quando há suspeita, devemos realizar exames buscando as manifestações clínicas da doença, ou seja, as que mostrem a atividade da doença. Entre eles, o hemograma, cálcio, função renal, exames de imagem mostrando avaliação de doença óssea, dependendo, é claro, do quadro clínico e da queixa de cada paciente. É importante também que seja realizada a avaliação proteica completa. Essa avaliação deve ser sérica e urinária. E entre os exames que devemos realizar estão a eletroforese de proteínas séricas, dosagem de imunoglobulinas, dosagem de cadeia leve livre sérica, imunofixação sérica, eletroforese de proteínas urinárias e imunofixação urinária. Com essa avaliação proteica completa, a gente consegue detectar a proteína clonal, que, se presente, leva a um quadro altamente sugestivo do diagnóstico de mieloma. Apesar de todos esses exames que eu falei, hoje, ainda para o diagnóstico definitivo, é essencial a avaliação de medula óssea. E na medula óssea, o que a gente quer encontrar é a presença desses plasmócitos responsáveis pela doença, na quantidade maior que 10% de plasmócitos clonais, para assim confirmar o diagnóstico. Essa avaliação de medula óssea pode ser realizada somente pelo aspirado de medula, o mielograma, ou pela biópsia de medula óssea. Existem ainda alguns casos em que o mieloma se apresenta de forma tumoral, como em outras neoplasias, como nos linfomas, por exemplo. E nesses casos, se a biópsia da formação tumoral já evidenciar a presença desses plasmócitos clonais, juntamente com os exames que eu já citei antes, mostrando manifestações clínicas que mostrem atividade da doença, também é possível confirmar o diagnóstico. O importante é sempre lembrar de mieloma e lembrar que é uma doença extremamente variável com diversas formas de apresentação clínica. Com a eletroforese de proteínas, que é um exame simples e acessível na grande maioria dos locais, já é possível detectar essa proteína clonal, na grande maioria dos casos. Mas a gente deve sempre lembrar que existem proteínas leves, que não são possíveis de detectar na eletroforese, porque não tem peso nem tamanho suficiente para isso, mas que também podem ser responsáveis pelo mieloma. E por isso é essencial que se realize a avaliação proteica completa, com a dosagem de cadeias leves livres séricas. Com todos esses exames que eu falei, resumindo tudo isso, nós conseguimos um diagnóstico definitivo do mieloma e também conseguimos avaliar a indicação ou não de iniciar o tratamento de um paciente. Mesmo com exames iniciais dentro da normalidade, se houver uma forte suspeita clínica para o mieloma, a gente não deve se dar por satisfeito e devemos prosseguir essa investigação com exames mais específicos, tentando levar ao máximo possível o diagnóstico correto da doença. Espero poder ter ajudado vocês todos, pacientes, médicos, a tomar as decisões corretas e se informarem sobre essa doença. Em breve eu volto com mais informações. Até logo!